A Bíblia Sagrada diz que Deus é imutável. Isso quer dizer que ele não muda em seu ser e em sua vontade, porque ele é perfeito, ele não tem necessidade de mudança. Se ele fosse um Deus imperfeito, que não soubesse do passado, do presente e do futuro, haveria necessidade de Deus mudar. Contudo, ele não muda, porque ele é, em essência, um ser absolutamente perfeito. E sendo perfeito, a sua palavra também é perfeita. E, diante desta verdade, a sua palavra também não muda. Inclusive, está escrito que a sua palavra permanece para sempre. E por isso nós não podemos mudar um i ou um tio da palavra de Deus, porque nós receberemos a paga de qualquer coisa que nós acrescentarmos ou retirarmos da palavra do Senhor. Por isso eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, apenas ler esse texto com você para que você entenda bem qual é a vontade de Deus para aqueles que o buscam. Se você deseja buscar a Deus, se você deseja servir a Deus, segundo aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, é isso que ele nos ensina. Permita-me ler, está na carta do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, capítulo 5, ele diz assim, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui, tá bom? Se você quiser ver na sua Bíblia, você pode acompanhar. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor para vivermos em amor, em dedicação a Deus e também ao próximo. O cristão, ele não odeia o próximo. O cristão deve aprender a amar o próximo. Aliás, o cristão deve, inclusive, amar o inimigo e orar por aquele que o persegue. Toda forma de ódio, a não ser ao pecado, está errada. Eu continuo no que a palavra de Deus diz, ainda Efésios capítulo 5, verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Se você foi chamado por Deus, escolhido através de Jesus Cristo, você foi santificado. Santo aqui é a ideia de separado para Deus. Quem é separado para Deus não deve praticar imoralidade sexual. E diz ainda, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. São inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que coisa séria. E ele continua: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Ou seja, o cristão deve viver uma vida separada de todo tipo de moralidade sexual, mesmo do pensamento, das brincadeiras, de coisas dessa natureza. Você deve servir a Deus como Cristo serviu, com o coração íntegro, em santidade de vida, não brincar com o pecado, porque o pecado levou à morte de Cristo. E ainda diz no versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E sabe, a Bíblia Sagrada diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se nós temos comunhão com Deus e andamos na luz,
Nós não mentimos, nós praticamos a verdade, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos o nosso próximo e nós buscamos uma vida de santidade. E não aprovamos aquilo que ofende a santidade de Deus, porque Deus é santo e Deus é imutável e a sua palavra permanece para sempre. Deus o abençoe.